É uma grande honra, no 39º programa Ciência Livre, a gente receber aqui como convidado um surfista de altas ondas, Luiz Guilherme Panda. Muito obrigado, Guilherme, por ter aceito o nosso convite. Prazer é meu. E eu quero crer a todos os telespectadores de ter escolhido a pessoa mais certa desse mundo para esse momento que o Ciência Livre está vivendo, que é a perda da nossa assessora de comunicação, a nossa querida Daniela Vasques, porque a gente precisava de alguém com muita força, alguém com muita energia, para que o programa Ciência Livre pudesse continuar fazendo o bem que a gente acredita que ele faz a todos vocês que nos assistem. Muito obrigado, Guilherme, Luiz Guilherme. Prazer é todo meu. E para que a gente não perca tempo, Luiz Guilherme, além de ser um surfista de altas ondas, é um empresário e ele vai contar um pouco a sua formação. Por gentileza, Luiz Guilherme. Eu sou formado em administração de empresas. Eu comecei a trabalhar no mercado de entretenimento noturno. E meu irmão sempre montamos casas noturnas, bares, agência de festas. E são mais de 20 anos já nessa área, né? Puxa vida, Guilherme, e eu fico impressionado, porque a vida noturna, né? E eu, quando eu tinha 20 anos, eu gostava de vez em quando de dar uma passeadinha, se divertir, que é um dos prazeres da vida, né, Guilherme? E como que você conseguiu conciliar? Porque essa vida noturna, ela consome, né? Bastante. Um pouco da gente, né? Foi até engraçado isso, porque eu sempre fui atleta de judô e jiu-jitsu, então eu sempre pratiquei esportes em São Paulo, eu sou do Clube Paineiras do Morumbi, desde criança eu sempre treinei. E eu fui disputar o Mundial, o Pan-Americano de Jiu-Jitsu, em Oahu, no Havaí, no ano de 98. E você apanhou de alguém, Guilherme? Eu fiquei em terceiro lugar, eu apanhei um pouquinho na semifinal, né? Por um pouco eu não consegui chegar à final. O que me chamou muita atenção é que no ano de 98 houve um fenômeno climático em Oahu chamado El Niño, e isso amplifica muito as ondas, né? Então eu vi ondas quebrando de 50, 40, 50 pés quebrando na praia. Perdão, 50 pés são cerca de 17, 20 metros de altura. É isso aí, de 15 a 20 metros. 20 metros seriam 60 pés, mas não dá nem para medir, é imensurável, né, o tamanho dessas ondas. E mesmo estando em terra, a energia delas é muito forte. E aquilo me comoveu, né? Guilherme, vamos pegar essa palavra daí, energia, porque quando as pessoas leigas, né, que não conhecem nem a prática do surf, ou nem as altas, o tamanho de uma onda grande, mas eles olham para o mar como se essas ondas fossem postes. E eu queria que você falasse um pouco filosoficamente, as ondas não são postes, né, Guilherme? O que eu costumo dizer, o oceano é um organismo vivo, né? Eu acho que tem toda a força do planeta, está nos oceanos. Até hoje eu me pergunto por que o nome do planeta é Terra e não água, porque somos constituídos por 3/4 de água e 1 de terra. E, no entanto, o nome do planeta é Terra. Mas, Guilherme, e essa vida na água? Por exemplo, o que te vem logo de imediato na sua cabeça a hora que você vê aquele... Porque é muita água, né, Guilherme? Normalmente, ninguém entra no mar com ondas acima de 10 metros sem ter um conhecimento, um preparo, um treinamento, né? Então são anos de treino, inclusive para você ir se ambientando, porque antes de eu pegar uma onda de 30 pés, eu passei anos surfando ondas de 15 pés. E você vai dobrando, e sempre existe esse desafio, né? Na verdade, com ondas de 15 pés, que são 10 metros de face, você já pode morrer. A gente teve um grande campeão, Mark Fu, legendário no Havaí. Ele faleceu em Mavericks, em São Francisco, com ondas de 15 pés. E ele era um surfista que surfava o Waimea com ondas de 35, 40 pés, um exímio surfista, conhecedor, morava em frente ao Waimea. E ele veio a falecer, infelizmente, em São Francisco, com ondas do metade do tamanho das ondas que ele estava acostumado a surfar. Então isso mostra pra gente que realmente o perigo existe. A gente tem um gerenciamento de risco,
Porém, o mar, ele é unpredictable, que a gente fala em inglês. É muito difícil você saber o que vai acontecer, né? Até numa única onda, né? Em uma única onda, né? Na verdade, os maiores nomes do surf, eles focam em 2 ou 3 spots no mundo, né? Até para eles ganharem essa experiência naquela onda e poder ter performances além, né? E o medo, Guilherme? Tudo bem que você tem mais de 1,60 m? Um pouquinho mais. Pouquinho mais, né, Guilherme? Mas e o medo? Me fala um pouco, como é que você faz com o medo? Você usa o medo? Então, o medo, atletas de risco, radicais, né, de alto risco, qualquer modalidade que dizem que não tem medo, eu acredito que é uma inverdade, né? Eu acho que o medo existe dentro de todos nós. Ele, aqueles segundos que você está ali correndo o maior risco de vida, ele existe. Mas eu acabo usando essa força a meu favor. Eu nunca deixei ele dominar os meus pensamentos. Para você manter o foco no que você está fazendo. Porque se o medo dominar você, você vai perder o foco no que você está fazendo. E aí tudo pode ir para um outro caminho, né? Você pode ter uma experiência ruim, né? E, Guilherme, eu vi nesse último Pipeline, que aliás foi maravilhoso, o Pipeline emociona muita gente. Com certeza. Né? E eu creio que o programa Ciência Livre hoje, tendo a honra de ter trazido um homem como você aqui Obrigado. No nosso programa, que isso seja um arauto da prática de surf por todo o nosso país. Então, apesar de ser um esporte de risco, você disse muito claramente que esse risco hoje é administrado. Você poderia falar rapidamente como a gente administra os riscos desse esporte e por que você é um arauto nato da prática de surf e de ondas altas? Tá. Sobre o gerenciamento de risco, no decorrer da última década, eu pratico surf de ondas grandes há mais de 20 anos, né? Nessa última década, a gente teve uma evolução de equipamentos que permitiu que as performances fossem muito além do que até então, né? O surf, eu sou praticante do tow-in. O tow-in é um surf de reboque por um jet ski. Entendeu-se que ondas acima de 15 pés, pela velocidade que elas navegam em alto mar, é muito difícil você atingir uma velocidade mínima na remada para você se conectar com essas ondas. Com o auxílio do jet ski, a gente passou a entrar nas ondas a 40, 50 por hora. Essa velocidade inicial permitiu que o surfista se conecte com ondas que navegam em alta velocidade. Os equipamentos vieram evoluindo muito. E como vence a arrebentação também com o jet ski? E para vencer a arrebentação, por onde entra os... Então, por exemplo, Nazaré, você tem a Praia do Norte e a Praia de Nazaré. O Porto de Abrigo em Nazaré fica na praia ao lado, que não é a Praia do Norte. Então você entra pelo um canal e você consegue chegar. Quando você perde uma prancha, por exemplo, em Nazaré, e o jet ski é obrigado a entrar no inside, é muito perigoso. Muitos acidentes já ocorreram tentando varar a arrebentação. A arrebentação em Nazaré, a espuma, chega a ter 15 pés, 10 metros de espuma. De espuma? De espuma. Então é muito complicado você varar, né? Você acaba ficando na praia rodando para poder passar a arrebentação, né? E nós passamos por uma época ruim do mundo, né? O mundo chegou a parar por causa dessa epidemia. Então eu queria vamos falar um pouco de alegria. Qual foi o dia mais alegre da sua vida, Guilherme? O dia mais alegre da minha vida no surf foi a primeira vez que eu surfei em Pearl Jaws. Essa onda fica na ilha de Maui, no arquipélago havaiano. Antes de eu ir para Maui, eu frequentava Oahu, que é onde está Pipeline, Sunset, Waimea, as ondas mais famosas do mundo. E eu tinha um sonho em conhecer essa onda. E é uma onda muito forte, muito maior que a maioria das ondas que tem em Oahu. E a primeira vez... Pode repetir, desculpa o nome da onda? Pearl Jaws. Pearl Jaws. Jaws Mandíbula. É no Havaí. Fica na ilha de Maui, né? O dia que eu realizei esse sonho foi o dia mais feliz da minha vida, porque
Era um sonho que eu acreditava ser inatingível e eu consegui realizar isso, né? Então, Ô Guilherme, e o pior dia da sua vida que você se lembre no surf? eu tive uma... Porque assim, no surf de ondas grandes, existem dois momentos. Tem um momento que você está acima da superfície da água e tem um momento que você está embaixo da água. E a gente chama de dark room, quarto escuro, que é ondas acima de 10 metros. Quando você cai, geralmente a onda vai quebrar e você é lançado para o fundo do mar. E é escuro lá, geralmente é mais frio. É um momento diferente quando você está lá embaixo. Então é um momento de introspecção. Não adianta você querer lutar contra a natureza, contra a força de água. O deslocamento de água é muito grande. Você dá muitas cambalhotas embaixo d'água. Isso faz com que você perda a noção de sentido. Para cima, para baixo, para onde você está. Então, lá embaixo, é um momento diferente, né? E esse equipamento, você sabe que meu filho me estimulou a começar a praticar surf depois de 60 anos e eu já senti esse mal-estar de rolar, né? Que vocês chamam. Sim, dá um pouco de rolar de... dá uma perda geral de sentidos. Sim. E como me cita como os atuais equipamentos podem diminuir. Dentro dessa evolução dos equipamentos... Atenuar. Sim, dentro da evolução dos Aquele equipamentos oxigênio, em geral, de pranchas, quilhas, decks, alças, o próprio jet ski, os procedimentos técnicos que foram criados também para se surfar com mais segurança, se desenvolveram os coletes de salvatagem. Os coletes evoluíram muito em relação ao que era. Inicialmente usavam-se coletes de espuma, porque a espuma ela vai te levar à superfície, você estando acordado ou não. E agora agora não, já tem 2 anos mais ou menos, ou 3 anos, que lançaram um novo colete com cartuchos de CO2. É fácil acionar com o botão? Você puxa. Cordinha. É uma cordinha que você puxa e ele infla. Esses coletes se chamam inflatable vests. Esses coletes agora, eles encurtaram o tempo de subida, né? Eu ainda sou old school, eu prefiro usar ainda os coletes de espuma, porque muitas vezes você pode não conseguir acionar esse equipamento. Eu prefiro a espuma. Guilherme, e o programa Ciência Livre, um dos objetivos de trazê-lo aqui é de você estimular esses 200 e poucos milhões de brasileiros. O Brasil, eu sempre disse, é um país abençoado. Me diga 2 coisas belas para estimular todos os jovens, ou todas as pessoas. Veja bem, eu comecei com mais de 60 anos. Eu queria que, com as suas palavras, você estimulasse todos os telespectadores de Ciência Livre a praticar o surf. Eles podem ajudar na saúde. Você está numa clínica de reabilitação de saúde aqui, na Vila 9 de Julho, 4954, na BMP. Que mensagem você daria para os jovens para praticar o surf, Guilherme? Eu diria que assim, o contato com a natureza, com espaços outdoor, você está sempre conectado com o que tem de melhor na natureza, com o mar, faz muito bem. Todos os esportes ao ar livre eu acho que fazem muito bem. E o surf, agora com o Gabriel Medina, que é lá da Praia de Maresias, ganhou essa ascensão nacional, né? Eu acho que está sendo ótimo para a juventude a gente ter esse exemplo aqui. Eu fui buscar exemplos na minha adolescência que vinham do Havaí, da Califórnia. E hoje temos exemplos no Brasil, né? Tem o Ítalo Ferreira, que é um novo, foi campeão também, é nordestino, vem de uma família muito humilde. E eu acho que é um grande exemplo. E eu diria aos jovens que vão surfar, vão para a praia, busquem esportes ao ar livre. Ainda mais com esse momento de Covid, nada melhor do que esportes ao ar livre, né? Guilherme, eu vou contar para você o que o surf está começando a me dar. Então, eu tive vários problemas físicos, de saúde na minha vida e tentei vários tipos de esportes com muita perseverança. Fui uma pessoa que fiquei tetraplégico já algumas vezes na minha vida, tetraplégico, afásico. E o esporte que me disse assim, acabou, Dr. Bailey, acabou. Agora você está livre para acabar a sua vida. Para de encanar, para de pensar em qualquer coisa. Você está surfando, Dr. Bailey. Então, essa é a mensagem que eu dava para vocês. Surf é liberdade, surf é saúde pura.
Não consigo imaginar um esporte. Eu sou de uma época, sabe, Guilherme, que o melhor esporte do mundo era o futebol. Porque eu nasci em 56, época de Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe, né? O Palmeiras perdeu o título recentemente, com todo respeito a vocês palmeirenses. Ser campeão, o time tem que jogar como um campeão. Faltou para ser campeão vocês, me perdoem. Como santista, eu até torci porque meu genro é palmeirense. Um abraço a você, Lucas. Mas para ser campeão, a gente tem que jogar campeão. Ou precisa ser um homem que tem essa força de campeão, que nem o nosso entrevistado de hoje. Agora, Guilherme, eu perguntei qual foi o melhor dia da sua vida e eu senti que você não citou nenhum familiar seu, nenhum pai, nenhuma mãe e também queria saber de você uma curiosidade íntima, se você me permitir. Você não é casado? Não sou casado e não tenho filhos, né? E não tem filhos? Não. Essa profissão que eu tenho, de área de entretenimento, é uma profissão difícil no sentido que são muitas festas, eventos, uma vida desregrada. Então, talvez eu não ter tido filhos seja fruto dessa vida que eu levava. Mas eu foquei no mar, na praia, nos finais de semana e muitas vezes eu até deixei de trabalhar porque as condições de mar e de vento são únicas. Quando você encontra uma condição no mar que é naquele dia, naquele horário, não dá. Então, assim, eu já desmarquei muitos compromissos de trabalho e não me arrependo em nada, porque eu cheguei onde cheguei profissionalmente e eu tive presente no mar naqueles momentos em que haviam condições épicas, né? Então, eu não me arrependo disso. Nós, do programa Ciência Livre, nós estamos há alguns anos já trazendo essa alternativa cultural à mídia, né, do nosso país, que às vezes precisa tanto ouvir outras coisas, né? Com certeza. Fica sempre batendo na mesma tecla. E apesar de você não ter filhos, mas a gente pode falar de crianças. E eu queria falar de uma criança em especial. Eu queria falar da criança que mora em você, que a gente estava conversando. Fala um pouquinho dessa criança. Eu chamo a criança interna, na verdade, eu sempre alimentei ela. Todos os dias eu alimento ela. Que eu acho que a criança interna está dentro de você até o último dia da sua vida. E eu sempre busquei satisfazer os desejos dela, em termos de praticar esportes, fazer o que me dá prazer, que me deixa feliz. Puxa vida, Guilherme, você falou bonito demais agora. Eu vou pedir, por gentileza, você conseguiria repetir essa beleza que você acabou de contar pra gente? Que as crianças... Uma mensagem que eu passo é para todas as pessoas, os telespectadores do programa, que alimentem a sua criança interna todos os dias. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu acho que o momento mais importante de nossas vidas é o agora, é o presente, e viver isso intensamente. Acho que a intensidade que a gente pode viver as nossas vidas, não deve haver limites. É já. É já. Eu vou pegar daí para encerrar o nosso programa Ciência Livre de hoje e quero dizer para você que eu estou de pleno acordo com você. A criança interna que eu carrego dentro de mim, fora os filhos que eu tive, vive comigo e eu gostaria que ficasse vivo em todas as pessoas, em todos os seres humanos do nosso planeta. Enquanto a gente mantiver essa criança viva dentro de nós, a vida pode ser bela, independente do que aconteça no mundo. E é com essas palavras que eu gostaria de terminar esse programa, com enorme respeito à nossa querida Daniela Vasques. E mais uma vez, Luiz Guilherme Panda, muitíssimo obrigado de ter aceito o nosso prazer convite ao programa Ciência Livre. Muito obrigado. E que você tenha muitos anos de vida, Guilherme. E de surf. E de surf, se Deus quiser. Parabéns. Mais informações e outras edições do Ciência Livre você encontra no site programaciencialivre.com.br e em nosso canal no Facebook, Dr. Ben Schmidt Ciência Livre. Esperamos você no próximo Ciência Livre. Até lá!